A igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo na nossa Bíblia, a primeira carta, que possivelmente é a segunda carta, e a segunda, que na verdade é a terceira, e uma quarta carta que foi, ou a quarta é a segunda. Então, perdidas, nós temos a primeira original carta que Paulo escreve aos Coríntios, e a quarta e a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Então nós temos a primeira e a segunda, mas iremos observar e já podemos perceber que trata de assuntos relacionados à igreja de Corinto, e sobretudo assuntos que ele menciona, que na verdade faz parte de uma outra carta, quando ele diz, muitas vezes na primeira carta, eu já vos disse antes por carta. Isso quer dizer que ele escreveu uma primeira carta. E na segunda carta ele diz, a próxima vez, ou a última vez que eu for ter convosco. Então ele está se referindo realmente à segunda como a última carta. Ele também faz menção na segunda carta de uma carta que ele escreveu e que os coríntios reclamaram, que ele foi duro demais ali por carta, ele foi severo demais ali na carta. Então o apóstolo Paulo tem esse cuidado de desconstruir a ideia que os coríntios tinham a respeito da sua personalidade, do seu chamado, do seu apostolado. Aqui, meus irmãos, e aqueles que são o remanescente aqui das quartas-feiras e tem acompanhado desde o primeiro capítulo, muitas coisas a gente sempre acaba voltando como questões introdutórias, para que nenhum irmão, nenhuma irmã perca o fio da meada enquanto a exposição estiver sendo feita. O capítulo 12 vai tratar de um assunto, e a igreja de Corinto, reconhecida ou conhecida como o celeiro dos dons, uma igreja que tinha diversidade de dons, mas uma igreja jactante, um povo que tinha divisões, dissensões, rivalidades, discórdia, partidarismos, tudo que você pensar acontecia ou aconteceu lá na igreja de Corinto. Incesto, todo tipo de situação praticamente. A igreja de Corinto, ela é considerada a pior, ou a igreja mais difícil que o apóstolo Paulo teve que trabalhar, e uma das que ele mais também trabalhou. Mas tendo em vista que as cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios é no intuito de restaurar, de restabelecer a ordem entre os irmãos, restabelecer a disciplina na igreja, para tratar de forma, e na teologia chamamos de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, o funcionamento da igreja como igreja. Ele trata de disciplina, ele trata de ceia, como tratamos aqui no domingo manhã, ele trata ou resolve dissensões, partidarismo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E acontece algo na igreja de Corinto que deixa um tanto um grupo vaidoso, o outro não, uns se achando superior aos outros, como também o apóstolo Paulo insiste, olha, ninguém se considere superior ao outro, pelo contrário, dê valor também ao que é do outro, dê prioridade ao outro, coloque o outro em primeiro ou em primazia, não tente então ser ou usurpar o lugar de ninguém. Essas disputas na igreja de Corinto desde o primeiro capítulo, quando aquele grupo diz, uns eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros do Senhor. Já falei para vocês que aqueles que diziam que o grupo que era do Senhor Jesus era o pior. Era o pior porque quem era de Paulo, pelo menos a Paulo obedecia e respeitava. Quem era de Apolo, pelo menos só obedecia a Apolo, e o que o Apolo dizia respeitava. Quem dizia que era de Pedro, pelo menos respeitava a liderança de Pedro. E o grupo que dizia que era do Senhor Jesus, eles não respeitavam ninguém, porque meu pastor é o Senhor Jesus, quem me manda é Jesus, mas na verdade era só um pretexto para eles viverem de qualquer jeito e arrumar apenas confusão. O apóstolo Paulo também descreve um grupo de meninos e um grupo de carnais que tinha na igreja de Corinto.
Mas graças a Deus esses problemas só ficaram lá em Corinto. A igreja de hoje está safa e não passa por essas questões. Então tinha um grupo de meninos e tinha um grupo de carnais, que também ele vai tratar. Falar, uns eu falo como meninos e outros eu falo como carnais. E tudo isso na igreja de Corinto. Chegando no capítulo 12, nós encontramos aqui a diversidade dos dons. E aí entra a crise denominacional dos nossos dias. A crise denominacional é entender que apenas um sinal do Espírito Santo, que é o dom de línguas. Especificamente vamos falar dos dons. A crise doutrinária e eclesiológica de nossos dias é entender que não existem outros dons, ou que o sinal de quem é batizado, cheio, pleno do Espírito Santo é quem fala em línguas, que não existem outros dons que evidenciem uma vida que é cheia do Espírito Santo. Então surgiu a ideia do próprio texto bíblico mais isolado do batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que no dia do meu concílio eu fui examinado pelo presidente da Ordem dos Pastores Batistas Carioca, e o pastor Davi Curti, na época, ele perguntou para mim o seguinte: o que é ser pleno, o que é ser cheio e o que é ser batizado com o Espírito Santo? Ele me fez 3 perguntas em uma, e que toda vez que eu vou examinar algum candidato para o conselho, que eu tenho essa oportunidade, eu também faço essa mesma pergunta. A resposta é uma: você tem o Espírito Santo, então você é pleno, você é cheio, você é batizado. Porque o Espírito Santo não é uma substância, ele é uma pessoa. Quando a Bíblia diz a terceira pessoa da Trindade, que se revela a nós. Então nós devemos entender o seguinte: primeira questão que vai resolver muitas coisas doutrinárias: quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Porque eles são 3 em 1. Não tem como eu ter o Pai, não, eu tenho o Pai, mas ainda não tenho o Espírito Santo. Não, eu tenho Jesus, mas ainda não tenho Deus. Se você tem um Pai, você tem um Filho, você tem um Espírito. E se você não tem um, você também não tem nenhum. E se você tem um, você tem todos. Você tem os 3 em uma pessoa só. E a primeira questão, mas onde o Senhor prova isso? Evangelho de João, capítulo 14. Filipe, então, depois do verso 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. No verso 7, Filipe pede uma coisa até bonita: Senhor, olha, antes do Senhor ir, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, então queremos te pedir uma coisa. Essa pergunta foi em nome dos diáconos, ou em nome dos discípulos. Eu acredito que foi uma reunião entre os discípulos. Quem vai fazer essa pergunta para Jesus? Filipe: não, deixa que eu tomo a frente e faço essa pergunta para geral. Filipe pergunta no plural: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E no verso 9, Jesus fica triste, porque ele diz: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e tu me pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Será que tu não crê, pelo menos pelas obras que eu faço? Porque as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Então ali o próprio Jesus também já resolve esta questão a respeito do que é ser, do que é ver o próprio Senhor. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, a questão que foi dita e que muitos ainda lá fora acreditam é que os batistas não acreditam nos dons espirituais, que os batistas não acreditam no Espírito Santo, na ação, no mover, no poder do Espírito Santo. Talvez você nunca ouviu, mas o que diz é que nós não cremos. E a resposta está aqui à luz da palavra de Deus. Nós cremos. Eu creio no Espírito Santo de Deus. Eu creio que Ele cura na hora que Ele quer. Eu creio que Ele faz o milagre na hora que Ele quer. Eu creio que Ele faz os sinais que Ele quiser, mas com um propósito, não de exibicionismo, mas com um propósito que resulte na glória de Deus.
Deus só vai se manifestar quando for para a sua glória. O que passar disso é meninice ou qualquer outra coisa, em nome de Deus, não é Deus. E o apóstolo Paulo, então, e eu convido vocês a virem comigo caminhar aqui, quando diz o verso 1 do capítulo 12: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O primeiro conselho de Paulo aos Coríntios a respeito dos dons é esse: olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabeis que, ainda quando gentios, sereis induzidos e levados para os ídolos do mundo. Portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito do Senhor. E aí o apóstolo Paulo já apresenta isso aos Coríntios, que não tem como o Espírito que não é de Deus confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, como o Senhor, ou declarar o senhorio de Jesus. Assim como alguém falando pelo Espírito de Deus jamais poderá dizer: Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. O que Paulo está tratando nesses versos do 1 ao 3? Olha, cuidado para que a ignorância não leve vocês a blasfemarem. Cuidado para que, através da ignorância, vocês não confundam. E aí vem um dom muito especial, que também é um dos dons do Espírito Santo, e que muitas vezes eu não vou dizer que negligenciamos, porque eu não sei se você negligencia, mas que devemos dar uma atenção maior, que é o discernimento. Esse dom, e é um dos dons do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer, que nos ajuda a entender cada situação da vida, que nos ajuda a entender os sofrimentos, que nos ajuda a entender as guerras, as lutas, as dificuldades, que nos ajuda a entender a resposta de Deus, que nos ajuda a entender a direção de Deus para a minha vida, para onde eu vou, se eu devo ir, se eu devo ficar, se eu não devo. É o discernimento, o poder que o Espírito Santo nos dá de interpretar o contexto em que estamos inseridos. Se não, somos movidos pela emoção, e emoção ou emoções envolve tanto alegria quanto tristeza, tanto expectativas quanto frustrações. E aí, a pessoa que não tem esse dom, esse discernimento, que é um dos dons do Espírito Santo, é movido, então, e faltando discernimento, não consegue entender qual é realmente a vontade de Deus. E só através do discernimento, aquela coisa quando dizemos: Deus falou o meu coração. Você já teve essa experiência de entender algo de forma tão clara na sua mente, que é Deus falando, mas sem palavras? É o discernimento. É quando você entende, e com toda a convicção e fé você age, porque você teve um discernimento. Entenda, não é revelação, discernimento, entendimento claro. Deus desnuda aquilo diante de você, e então te faz entender o porquê você deve fazer ou não fazer aquilo. O apóstolo Paulo vai dizer, olha o verso 4 comigo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o... Então ninguém tem um Espírito Santo mais poderoso do que o outro. Não tem esse negócio de um está cheio e um está vazio. Ou não tem, outro não tem. Encontramos essa cultura: está vazio ou está cheio, ou você tem o Espírito Santo ou não tem. Porque há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é que eu entendo com isso? Que na categoria dos dons não tem função de um que é mais importante ou que tem mais valor do que a do outro. O mesmo que tem um dom de curar, tem um outro que tem um dom da hospitalidade, que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. O apóstolo Paulo queria colocar de forma igual o entendimento de comum entre uns e outros na igreja de Corinto. E é o que nós, pastores, líderes, pregadores, irmãos em Cristo, servos, como nós somos, devemos buscar o entendimento de que se eu tenho o Espírito Santo e o meu irmão tem o Espírito Santo, não tem nada em mim melhor do que ele, nem nada que ele faça que é melhor do que eu.
Paulo queria trabalhar isso e mexer, e aqui Paulo vem na igreja de Corinto com um alfinete, furando egos inflados de muitas pessoas que tinham lá em Corinto. E Paulo já começa a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. E no 13, para ficar melhor, ele fala de um caminho mais excelente, que o maior e melhor dom é o amor, que, se Deus quiser, na próxima semana iremos falar, que é o maior e melhor. Procurem com zelo. Ele encerra o capítulo 12 dizendo: procurem com zelo os melhores dons. Aí no 13 ele diz: agora irei vos apresentar um caminho mais excelente. E ele fala sobre o amor. A diversidade de dons, se você puder e quiser grifar na sua Bíblia, como eu faço, mas o Espírito é o mesmo. Qual é o Espírito que Paulo está se referindo? O Espírito Santo de Deus é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Unidade. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Está fácil de pregar hoje, viu? Já está interpretado? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. O Senhor só vai permitir que haja uma manifestação extraordinária do seu Espírito no meio da congregação quando for de benefício comum, quando for para o bem de todos, quando for para edificar a todos, quando for para abençoar a todos. Senão o que passa disso é autopromoção, e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Precisamos entender isso, e algumas questões eu tenho certeza que serão sanadas nessa noite com a própria exposição da palavra de Deus. Se existe um dom que é para benefício próprio, não é para benefício comum, esse dom é para ser tratado no meu particular com Deus, porque é para o meu próprio benefício. O que for de benefício comum é para a edificação de todo o corpo de Cristo. Olha o 8. Aí ele explica: porque um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, ele repete, pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito é dada a fé. Preste atenção que até a fé é um dom de Deus. Tem pessoas que têm o dom da fé, tem pessoas que têm o dom da sabedoria, tem pessoas que têm o dom do conhecimento, e isso tem a ver com as manifestações do Espírito Santo na vida daquela pessoa. São manifestações do próprio Espírito, pelo mesmo Espírito, como diz no verso 9: a outros pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outros pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros a realização de milagres, a outros profecia, a outros o dom de discernir espíritos, a outros variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Isso aqui o apóstolo Paulo vai tratar lá no capítulo 14, falando sobre a ordem da essência do culto, e falando sobre o dom de línguas e os outros dons. E tem dons que é para benefício comum, e o que for para benefício próprio só fale na igreja, só vem intérprete. Esse é o problema. Essa é a divergência doutrinária ou denominacional que evitamos sempre e que a Bíblia então defende. Uma coisa é a minha e a sua opinião, uma coisa são os dogmas e paradigmas que foram criados pelo homem. Outra coisa é o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz está acima de qualquer homem, está acima até da palavra do Papa, está acima da palavra de qualquer um, porque a palavra de Deus é superior, é suprema em nosso meio. Aquele dizendo ainda sobre a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. Prepara para quando você fizer a pergunta, você não esquecer. Variedade de línguas é outra interpretação de línguas.
Olhe o 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme deseja. Conforme quem deseja? O indivíduo deseja ou conforme o Espírito deseja? Conforme ele deseja. Conforme ele deseja. Olha para a Bíblia, para você não se confundir. Confere se eu comi uma letrinha, uma vírgula. Conforme ele deseja. Não é você que deseja, é conforme ele deseja. Não é você quem quer, é conforme ele quer. Porque ele quer te usar não para a sua glória, para a glória de Deus. E tem dons que parece que buscamos para a nossa glória. Tem dons que parece que buscamos para ser mais espirituais do que outros. E isso não glorifica o nome do Senhor. Arrotar espiritualidade não é ser espiritual. Arrotar santidade não quer dizer que eu sou santo. Mas tem um que pode me tornar espiritual, que com as minhas próprias forças eu não consigo ser. E tem um que pode me tornar santo a cada dia, que com minhas próprias forças e demandas eu não conseguirei ser, que é o Espírito Santo de Deus. Precisamos entender a missão e a função, a finalidade do Espírito Santo na terra. Jesus diz em João 16, a partir do 16 ele começa um discurso sobre o Paráclito, sobre o Espírito Santo. E ele diz: olha, agora eu preciso ir para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. Quem é esse? O Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não conhece. E o que ele vai fazer, Senhor? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos lembrará de todas as minhas palavras. E eis que estarei convosco, através dele, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, para que tenhamos consciência dos nossos erros e falhas. Mas eu tenho dificuldade de crer no Espírito Santo, que só te convence do pecado do outro e esquece de te convencer dos seus próprios caminhos e dos seus próprios pecados. A função do Espírito Santo na tua vida é te convencer dos teus pecados, não te convencer do pecado do outro. E tem pessoas, irmãos, que atingem um nível de espiritualidade tão grande que só conseguem enxergar o pecado e o erro no outro. O Espírito Santo não toca mais, ele é insensível, ele não sente a presença, ele não tem intimidade, ele não tem experiências relacionais ou relacional com uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E é o Espírito do próprio Deus, que tudo provém do Pai, mediante o Filho no Espírito Santo. Nada que vem do Pai não vem através do Filho, e não vem no Espírito para mim e para a tua vida. E é uma via de mão dupla, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nem sabemos orar como convém. Ele geme. Você tem noção que a tua oração mais bonita, você já lembrou aí, lembra aí de uma oração mais bonita que você fez? O Espírito Santo gemeu tanto, mas gemeu tanto, para Deus entender e ter misericórdia de você e te responder. Porque não sabemos orar como convém, diz a palavra de Deus. Mas Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele pega um lado da nossa fraqueza e pegamos o outro. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos dá assistência em nossas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, diz: aquele que pensa que já alcançou o maior nível, esse homem tem que voltar para o primário e aprender tudo de novo, porque significa que não aprendeu nada. Às vezes eu tenho a sensação, quem já assistiu Dragon Ball Z, esse tipo de desenhos, que já jogou The King of Fighter, que tem cristãos que parece que tem um life,
O life é a vida do jogador que fica os quadradinhos assim, conforme ele vai perdendo as lutas, vai diminuindo até o bonequinho lá no fliperama morrer. E tem cristãos que parecem que só andam com life cheio. Ele só não pisa nas nuvens porque não tem asa. E a Bíblia diz que nós somos tão miseráveis que não sabemos nem orar como convém. Você vai ser um poliglota e não vai saber orar como convém. O curso da melhor oratória, retórica, dicção, e você não vai saber orar como convém se o Espírito Santo não interceder por você e disser: Senhor, tem misericórdia. Está falando tudo isso, mas na verdade o que Ele quer é aquilo. Porque tentamos, irmãos, a nossa natureza é tão inclinada ao pecado. A não ser que tenha algum Enoque aqui que antes de sair o Senhor arrebata logo para não se perder. Porque Deus fez assim com Enoque. Enoque era tão bom, mas tão bom que foi comprar pão e nunca mais voltou. Ninguém achou Enoque. Gênesis 4, Gênesis 5, 25. E andou Enoque com Deus e nunca mais foi visto, porque Deus o tomou para si. Tomar é arrebatar rapidamente com força. Ninguém achou Enoque, até hoje. Deus viu andando 300 anos com ele, e se ficar mais um se perde. Levou Enoque. Mas somos tão mesquinhos, avarentos, egoístas, egocêntricos, ególatras em nossas orações, que até quando achamos que estamos orando de todo o coração, nossas motivações podem ser outras. E é isso que o Espírito Santo faz com a mim, com a tua oração. Ele transforma em glória de Deus, porque se for só em nossas palavras, não bate nem nas nuvens. Às vezes as pessoas dizem: não, para esse tipo de situação chama fulano, que fulano ora. Coitado dele, coitado de você, de quem você pensa. Porque não tem ninguém que tem uma credencial mais quente, mais potente no reino do céu, não. É o Espírito Santo que intercede por todos nós, ungimentos inexprimíveis. E só há um único caminho, só há um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo, o homem. E essa vaidade espiritual tem que ser extinta no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo queria dizer isso para os coríntios: vocês estão sabendo de dom, tem divisão na igreja, tem incesto na igreja, falta de disciplina na igreja, já entreguei uma a Satanás. Quem me Corinto, até Satanás já tinha um camarada que Paulo entregou. Ele diz: onde está toda essa jactância, todo o poder, toda essa arrogância? O Espírito Santo, Ele está aqui entre nós para nos consolar, não para nos dar um superpoder. Que o poder e a glória, o louvor e a honra pertencem a Deus. Cale-se diante dele toda a terra. E a minha Bíblia diz que a soberba precede, é a antessala da ruína. E o apóstolo Paulo está dizendo: tem variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus. E quando uma igreja, agora eu vou aplicar, porque eu não vou ficar com a história de Corinto. Quando uma igreja local entende isso, nessa igreja não deve ter partidarismo, rivalidade entre grupos e ministérios. Porque um diz que trabalha para o Senhor, outro diz que trabalha para o Senhor, mas se der um garfo na mão de um e um garfo na mão do outro, não tem que orar para ver quem vai sair vivo. A igreja do Senhor não é dividida. A igreja do Senhor é chamada de corpo e Ele o cabeça. Agora eu pergunto para você: você quer ficar sem braço? Você não quer ficar sem perna? Não é porque Cristo quer ficar sem braço, sem perna. Você quer ficar sem o seu dedo mindinho? Bate nele na quina da mesa do sofá para tu ver a dor e tu lembra o quanto ele é importante para você. E o que aprendemos com a igreja de Corinto, na verdade, é o que não fazer. Com os filipenses aprendemos só como ser, como os filipenses. A igreja de Corinto é como a igreja que você não deve ser. Pois Paulo diz no capítulo 8 que até culto a demônios tinha nessa igreja. Uns comiam na mesa de Cristo,
comia na mesa de Cristo e depois comia na mesa de Satanás. Mas a mesma igreja, que todo mundo era o bambambam espiritual, era a nata gospel, a nata do evangelho. E eu preciso entender que o Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja, porque com uma finalidade, senão é um monte de latas vazias fazendo barulho. Existe uma finalidade, uma proposta, quando nos reunimos como igreja: a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo lá: se comer carne escandaliza o teu irmão, nem coma carne, porque até o fazendo em pecar você será culpado também. Então na igreja de Cristo não tem esse negócio de eu faço o que eu quero, que minhas contas quem paga sou eu. Se o irmão falar mal de tu e pecar porque está falando mal de tu, tu é pecado dividido, 50% teu e 50% dele. Então lá, volta as páginas que você vai ver. Porque como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós temos sim que andar em comum acordo. Imagina você andando, sua perna indo para um lado e a esquerda querendo ir para o outro. Você vai ficar igual Michael Jackson, vai andar até para trás. Mas o seu corpo se movimenta todo em comum acordo. Por quê? Drauzio Varela falou no Fantástico uma vez sobre isso. O doutor Drauzio, que antes de você, até esse simples gesto que eu acabei de fazer, antes de você fazer em milésimos, em frações de segundos, o teu cérebro deu o comando. É comprovado que você não faz nada sem pensar. Tudo foi pensado e o cérebro mandou o comando para aquele membro específico do teu corpo realizar aquela ação. Então se eu levantei esse dedo indicador agora, quando eu pensei em levantar, o cérebro já tinha mandado para ele. Por que os outros não levantaram? Porque o cabeça, o cérebro, pensou nesse. E quem é o cabeça da igreja? O que falei? A massa cefálica da igreja. Quem é a cabeça da igreja? Quem é que a cabeça pensante da igreja? É Cristo. E ele movimenta os membros do corpo que ele quer para a glória dele. Já viu agora então nessa pandemia, a hora você vai dar um soco, a hora você não sabe, a mente confunde. Corpo de Cristo. Vamos avançar. E aí, por isso que eu falei que fica, e esse texto, embora um capítulo assim um pouco grande, ele é tão fácil de pregar, porque eu não tenho que ficar remoendo, vai fluindo. O próprio fluxo de argumentação do apóstolo Paulo nos encaminha a unidade do corpo de Cristo. Primeiro ele falou da diversidade dos dons. A primeira sessão, que foi do verso 1 ao verso 11. Agora ele falou que e aquilo que Paulo está querendo construir. Olha, que a diversidade de dons, ou as diversidades de dons, não é um pretexto para que não vivamos unidos. Porque é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Então agora ele fala da unidade dos membros do corpo de Cristo. Vamos lá. Porque assim, aí ele usa então uma figura de linguagem de comparação. Assim como, símile, comparando. Então vamos ver aqui, como material ilustrativo, ele usa o corpo para ilustrar o seu sermão na carta aos Coríntios. Então ele diz, só a palavra corpo, de onde eu vou ler do 12 até o 31, aparecem 20 vezes a palavra corpo. Será que ele queria enfatizar alguma coisa? Corpo. Então vamos lá. Porque assim como o corpo é um só, assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece
com relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber do mesmo. Isso, vocês vão completando comigo, porque também o corpo não é construído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, eu não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, o 18, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme Ele quis. De novo, soberania, vontade de Deus. Soberania e vontade de Deus. Ele deseja, Ele quer. Ele quis que o mindinho fosse mindinho. Ele quer que a orelha seja a orelha. Ele quer que o nariz seja o nariz. Não adianta inventar. Conforme Ele quis. O verso 19: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Assim como a igreja local de Cristo. Por isso que somos chamados de membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Por isso a ideia de membro, de fazer parte de um corpo. E o crente que fala mal da igreja é a mesma coisa que você pegar a tua mão e dar um soco no seu rosto. Tem gente que não consegue se esmurrar, se esbofetear fisicamente, porque a sua natureza é contrária. Você levanta a mão contra você mesmo. E quando acontece, vocês já sabem, né? E você que diz que é membro de uma igreja, que faz parte de um corpo? Porquanto há muitos membros, mas um só corpo. Olha o 21 comigo. Se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. Gostou dessa? Os que parecem ser mais fracos são essenciais. Eu já falei dele, do mindinho. Ele parece ser o que não serve para nada, mas é essencial. Você só sabe que ele é essencial quando tem um calo. É logo nele, né? A maioria das vezes. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. Percebeu isso? Eu não vou nem entrar em detalhes, porque todo mundo é gente grande. Quer dizer, todo mundo não, tem os juniores e as mensageiras ali, né? Então, olha aqui. Os que consideramos menos honrados, cadê? Os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com uma dignidade especial. Porque ele não tem tanta honra. E a gente coloca uma honra melhor. Então vamos entender o que Paulo quer dizer com isso. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra aos que tinham falta dele. Então, o que Paulo está dizendo? Que os membros do corpo que têm menos honra, Deus deu a necessidade do homem honrar esses membros. O homem como ser humano, o homem e a mulher. 25.
para que não haja divisão no corpo. Esse é o tema central. E tudo o que acontecia em Corinto era motivo de divisão, porque esses grupos já estavam definidos lá no início. Então ele diz: Deus já fez assim. Olha o 25 comigo. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual. Mas que os membros tenham igual cuidado, para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então a ideia é que um ter cuidado com o outro para que o corpo inteiro fique honrado. É a mesma coisa quando você se arruma, é a mesma coisa quando você vai a um lugar. Você quer deixar o seu corpo inteiro, você vai se vestir de uma maneira que haja honra em todo o seu corpo. Pelo menos biblicamente é assim que deve ser. E o apóstolo Paulo está dizendo isso sobre a igreja. Ele está fazendo alusão aos Coríntios para que não haja divisão no corpo, ou seja, uma parte inferior e uma parte superior. O que eu entendo com isso? O que devemos aprender com isso? Que não existe grupo inferior nem grupo superior, membro inferior nem membro superior na igreja de Cristo. Que não tem um que é melhor do que outro. Ou pelo menos devemos pensar dessa maneira. Ele escreveu e disse assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E o sofrimento é assim. Qualquer coisa que temos em qualquer parte do corpo, todo o corpo sofre. Às vezes uma dor de cabeça, o corpo todo sofre. Coisas simples afeta todo o nosso corpo. E é isso que o apóstolo está dizendo. Quando o corpo é unido, não tem como ter divisão. Porque uma mão só não vai sentir o que aconteceu no ouvido quando ele não fizer parte do corpo. E a igreja de Cristo não é um joguinho de quebra-cabeças. A igreja local não é um cubo onde você vai juntando os quadradinhos. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, à luz da Bíblia, ao qual ele é o cabeça. O verso 27: Vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, e depois os que realizam milagres, e depois os que têm dons de curar, e os que socorrem os outros. Perceberam? Os que socorrem os outros também, os que administram, e os que falam variedades de línguas. Acaso todos são apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E ele já entra no 13 dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Queridos,